Olá, programa Nossa Entidade conversa com os representantes do Instituto Entre Rodas. Além de trabalhar pela plenitude da cidadania dos cadeirantes, eles também têm ações voltadas ao empoderamento feminino. Você vai entender agora como é que funciona. Eu vou conversar com o Adelino Osores, que é presidente do Instituto, está aqui com a gente. A Eliane Lemos, ela é fundadora, idealizadora do Instituto. Também o Fernando Aranha, ele é diretor esportivo. E com a gente também o Gabriel de Lima Azevedo, ele participa do projeto Inclusive Você. Daqui a pouquinho ele vai explicar para a gente. Muito obrigado pela presença de todos. Eu acho que eu posso começar com a Eliane. Tudo bem, Eliane? Obrigado por ter vindo, viu? Conta um pouco dessa história, como é que começou toda essa ideia. É uma alegria estar aqui falando com você e explicar, né, a oportunidade para explicar por que o nome Entre Rodas e por que hoje a gente consegue focar a questão do empoderamento. Isso, lá em 2009, eu comecei a desenhar uma possibilidade de um projeto, era um rascunho mesmo, para atender meninas e mulheres com deficiência para a prática esportiva. Mas cada vez que a gente chega mais perto do universo da mulher que tem uma deficiência, seja em decorrência do resultado de uma violência doméstica, ou então até mesmo por falta de cuidados, negligências, enfim, acidentes, a gente vê que a necessidade dessa mulher é muito maior do que simplesmente a gente oferecer uma modalidade esportiva. E você trabalhava com meninas e mulheres com deficiência, qualquer tipo de deficiência? Não, eu comecei em 92 trabalhando com atletas cegos. Eu fui convidada por um técnico que por um tempo fora nos Estados Unidos, voltou para o Brasil, e eu tinha terminado a minha especialização na Universidade de São Paulo. E ele me convidou para fazer avaliação psicológica, porque eu sou psicóloga por formação, de atletas cegos. Né? A sua história é interessante porque assim, o Entre Rodas tem o quê? 5 anos? 5 anos. Aí eu fui estudar, falei, mas só 5 anos e tal, né? Mas você vai puxando pela história da Eliane, é igual um iceberg, né? O Entre Rodas é a pontinha só, porque ela vai falando, não, porque em 2000 tinha não sei o quê, em 96, vai voltando. Vai voltando, aí dá uma sensação de muito antigo. Nem tanto. Mas é legal porque você tem uma expertise boa, né? Você começou nesse universo aí com cegos, foi para os Estados Unidos, o que você foi fazer nos Estados Unidos? Não, esse técnico veio para o Brasil, ele veio para cá. E ele me convidou para trabalhar com atletas cegos, para fazer a avaliação dos atletas, tanto da natação quanto do atletismo, e depois ele deu tão certo que ele me convidou para assumir o pessoal do basquete. Você acha que a população em geral ainda é muito ignorante em relação às deficiências? Sim, e é isso que acaba alimentando o ciclo do preconceito. Eu não tenho informação, eu excluo, eu não conheço. Entendi, sabe por quê? A gente conversava um pouquinho antes e você falava assim, poxa, tem a questão do preconceito, enfim, mas você falou dos cegos, e eu estava lendo esses dias que o cérebro, hoje se fala muito do cérebro, como é que é? O córtex pré-frontal, que fica aqui, que é o que se desenvolve, e eles fizeram um estudo que os cegos, ele tem um desenvolvimento do cérebro, foi aí que eles descobriram que eles achavam que o cérebro não se desenvolvia mais, e foi por meio de um cego que ele tinha uma área do cérebro que ele se desenvolvia muito mais além dos outros. Então ele chega a ter percepções assim auditivas e sensórias extremamente avançadas. E daí a gente dizer que assim, a pessoa que tem uma deficiência, a gente pode não só entender mais desse universo, mas se enriquecer, porque ela sempre tem alguma coisa que não é do nosso cotidiano e que a gente pode aprender, né? Você sabe que é a neuroplasticidade, né? O cérebro Isso, a neuroplasticidade, exatamente. Porque o cérebro ele tem condições, assim, essa é uma determinada área não funciona bem, ele encontra outro caminho, né? Exato. Isso é incrível. E aí a gente fala, como é que essa pessoa não enxerga e anda desse jeito com essa habilidade? O organismo, né, o cérebro, ele tem essa capacidade. A gente ainda não conhece muito da sua potencialidade. E quando a gente fala em potencialidade, é isso que a gente precisa trazer para o universo da pessoa com deficiência. Porque se a gente ficar prestando atenção na ausência, eu limito, eu acorrento, eu aprisiono. Eu vejo a ausência de membros, eu vejo a ausência... Como é que você pode olhar para um atleta, que se diz atleta, e não anda? Você fala, como assim, né? Como é que ele consegue fazer as coisas? Então a gente precisa identificar a potencialidade de cada um. Entendi. Que é a partir disso que você constrói capacidade de construção e vence barreiras. Eu acho que o exemplo bom aqui está no Fernando Aranha. Que acho que talvez você já conheça um pouco do Fernando, porque você sabe que quando eu falo em atleta paralímpico, eu lembro sempre do Daniel Dias, porque eu tenho um amigo com esse nome, sempre lá aparece Daniel Dias, eu lembro dele e é um dos campeões também, né? Mas conta um pouco da sua história e da sua história junto ao esporte e depois junto ao Instituto. Olha, eu tenho que dizer que parte dessa descoberta do desenvolvimento da Eliane, eu acabei passando por lá, porque eu fui um dos motivos para qual ela veio para o basquete.
inclusive era para cuidar um pouco da minha neuroplasticidade, da minha pessoa, porque eu era o mais trabalhoso naquele momento. Você me deu trabalho. Mas assim, eu tive... Mas primeiro você foi atleta ou primeiro você foi para o instituto? Como que é essa Não, na história? verdade eu sempre fui atleta. O instituto ele veio agregar, veio fazer parte depois por uma questão de crença e de amizade, que nós queríamos realmente desenvolver algo que fosse agregador mesmo para a comunidade. Para a gente começar do comecinho, então, como é que é a sua história, que você teve, a sua deficiência congênita? Eu sou sequelado de paralisia infantil, de poliomielite. Cresci num internato em Cotia, chamado Pequeno Cotolengo, no meio de outro monte de pessoas com deficiência, vários tipos de deficiência, mas também dentro de uma escola que que era estadual e agregava todo o pessoal do bairro em volta. Então, assim, eu cresci num ambiente que era para ser o normal dentro de uma situação especial. Só que naquele momento, como era uma outra geração, o fato de estar em uma cadeira de rodas, eu era automaticamente segregado das aulas de educação física. E isso só veio depois causar um certo incômodo, porque eu acabei me tornando ou seguindo uma linha de esportes eu acabei virando um atleta paralímpico de alto rendimento. Eu comecei pelo basquete, fiz atletismo, fiz ciclismo, passei pelo ski cross country. Hoje eu sou triatleta que representei o Brasil no Mundial e nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Mas o contraponto ali foi exatamente o fato de, naquele ambiente escolar, eu ser automaticamente segregado das aulas de educação física. Então, assim, um atleta que não teve a oportunidade de praticar de verdade aquilo da forma lúdica na sua infância. Então, a gente veio desenvolvendo esse projeto, inclusive você, muito mais baseado nisso. E acabou dando muito certo, e junto com a Eliane, que eu já conhecia desde o basquete lá atrás, junto com outro técnico que veio dos Estados Unidos, nós tivemos aquela oportunidade de poder iniciar e desenvolver o projeto dentro do Instituto, que até então não tinha necessariamente o foco do esporte dentro do Instituto, mas sim trabalhava com direitos humanos. E acabou dando muito certo, inicialmente pelo projeto, inclusive você, em cima da campanha Não é Mito, que está dando certo até hoje, que nós... É engraçado o jeito que a gente está fazendo, mas está dando muito certo o simples fato de poder recolher lacres e fazer, de alguma maneira, se transforme numa cadeira de rodas, onde crianças não precisam passar por aquilo que eu passei lá atrás, que foi a exclusão dentro de uma sala de aula. A gente vai voltar para falar mais sobre o esporte, como é que ele é desenvolvido dentro da instituição, vamos contar a história do Gabriel, mas eu vou falar aqui com o Adelino, porque, o Adelino, sua formação é de jurídica, jornalismo, né? Exato. E você tem uma especialidade em acessibilidade? Exatamente. Eu sofri um acidente há 47 anos atrás. Então, quando eu sofri um acidente, nada existia. É verdade. Eu costumo até brincar que quando eu sofri um acidente e começo a contar que foi um mergulho, eu pulei de uma pedra, peguei um banco de areia e fui socorrido totalmente errado. Aí o pessoal, mas e o primeiro socorro? Eu falei, o primeiro socorro só foi inventado em 78, eu me acidentei em 75. Eu não era desse Não tinha nem o primeiro socorro sendo inventado. Aí só foi chegar no Brasil nos anos 80, 85, por aí. Então, é uma coisa que vem lá atrás. E nisso eu fui acabando, junto com outras pessoas, buscando formar as leis brasileiras, desde a Constituinte. De lá para cá, não paramos de buscar essa questão. E a questão da acessibilidade é uma coisa natural, porque a gente tinha que romper as barreiras. Então, as barreiras arquitetônicas, depois as barreiras comunicacionais, aí você tem as barreiras, diversas barreiras que você vai. E hoje, a única barreira que temos que vencer mesmo é a atitudinal, que é justamente quando as pessoas começam a praticar a acessibilidade, não por conta de uma lei, mas porque ela vê que aquela pessoa tem direito de estar no estabelecimento dela, tem direito de estar ali, pertencendo, tem direito a ir ao parque, tem direito a frequentar a escola. Quer dizer, quando um diretor chega para uma criança e fala, você é bem-vinda na minha escola, e não pede para ela um laudo para classificá-la, para ver o que precisa, isso já é fantástico.
Mas não, eles querem limitar ao máximo hoje ainda, mesmo tendo leis que diz que não precisa mais e você fica limitado. Hoje temos a lei de cotas, que é para que a pessoa trabalhe. Porque se não tivesse a lei de cotas, o empresário não estaria empregando as pessoas com deficiência. Quer dizer, ela não é uma lei, eu falo assim, é uma lei de valor pedagógico. Assim como toda a parte de acessibilidade, é uma questão de criar uma cultura na cidade, construir uma cidade para todos. Não quero uma cidade para pessoa com deficiência. A gente sempre fala isso em relação ao desenho universal, né? Que a gente Exatamente. procura divulgar ao máximo, porque é uma coisa simples, assim, o desenho universal é uma janela que ela é um pouco mais baixa, o cadeirante consegue olhar do outro lado, as tomadas um pouquinho mais baixas. São coisas muito simples. O banheiro um pouquinho mais larga a entrada, né? Para você poder fazer... o cadeirante entrar, que é uma coisa simples, né? A usabilidade do ambiente, né? Mas aí, você colocar no lugar do outro é difícil, né? Então, assim, geralmente, quando a pessoa passa por um problema assim na família, como explicava a Eliane, e é verdade, é que a gente começa a prestar atenção. Quando eu fui ver esse tema, eu fui estudar um pouco, e o Fernando aqui, ele falando um pouco da história dele, ele falou, poxa, eu estava na escola e eu fui excluído da aula de educação física. Hoje ele é um triatleta, né? Campeão. O que você já ganhou? Lembra aí, Fernando? Eu já ganhei etapa de Copa do Mundo, fui terceiro no Mundial. Sou sempre como vezes triatleta. Campeão pan-americano. Não, eu já corri também, já fui maratonista, já joguei basquete, sou 8 vezes campeão brasileiro de ciclismo ou paraciclismo, com a bicicleta de mão. E era um cara que era excluído das aulas de educação física. Aí eu fui estudar, primeiro, a exclusão, perguntando para você, porque você é especialista em acessibilidade. E aí você tem a segregação, que é o que ele falou. O que é? É colocar a pessoa no grupo, mas não significa aceitá-la, né? Deixa ela de fora do contexto do grupo, como, por exemplo, colocar uma criança com deficiência intelectual e dar matéria apostila diferenciada do tema. Ou seja, a criança está ali, você vai participar, sim. Tá, mas só que seu material vai ser diferente e você vai ficar no cantinho, de vez em quando eu vou te dar uma atenção. Então, ou seja, você... Na verdade, ela está no grupo, mas está segregada. Ela é até diferente. Ela é mais restrita ainda, porque assim, você colocava ela em escolas separadas, criava escolas especiais. Então você tinha escolas especiais para surdos, escolas especiais para cego, você tinha espaços especiais para pessoas com deficiência. Você não estava junto. E esse estar junto que você está colocando já é integração. Quando a gente vem para os anos 80, que a gente vem para a integração, que a gente traz a pessoa para dentro da escola, mas põe na sala separada. Ou põe com material separado. Aí vem a integração, que é o que você está colocando aqui. Colocar a pessoa no grupo, tratar com a mesma apostila, mas tratá-la com diferenciação. Ainda de forma diferente. Até que você vai chegar na inclusão, tratando as pessoas de forma desigual, porque todos somos diferentes, mas ao mesmo tempo incluindo, né? Exatamente. Na medida da sua desigualdade. Você mistura tudo. Entendi. Você mistura tudo, porque aí um aprende com o outro. Por exemplo, eu convivendo com uma pessoa que não é deficiente, uma pessoa que não é deficiente convivendo comigo, ela vai entendendo minhas limitações, eu vou entendendo as limitações dela. Isso você vai criando, você imagina numa escola, no início, todas as crianças brincando junto, entendendo a surdez, a cegueira, as pessoas com deficiência física e todas as outras deficiências múltipla. Ela vai entendendo aquilo de forma natural, ela cresce com aquele aprendizado. Então, quando ela chega na vida adulta, ela entende a potencialidade de cada um, ela entende a participação de cada um daquele na sociedade. Então, com isso, ela vai olhar para aquela pessoa não mais para a deficiência dela, mas sim para a pessoa. Entendi. Então, ela não vai estar vendo mais uma pessoa deficiente, vai estar vendo... Ou seja, é o que nós vimos aqui antes no começo do programa, é você trabalhar para que um dia essas instituições nem sequer precisam ser existam. Pode ser trabalhar com pesquisa, mas acho que por um bom tempo ainda seria necessária instituições como a Entre Rodas. Vou passar a palavra para o Gabriel. Você achou que você não ia falar, Gabriel? Você vai falar muito. Gabriel, já teve uma situação assim que você falou, puxa, eu posso participar, eu sou igual, mas o pessoal está achando que não? Puxa aí pela sua memória. Fala de novo, repete. Assim, você está numa situação que você fala, poxa, mas eu posso fazer isso, mas o pessoal está achando que eu não posso porque eu estou numa cadeira de rodas. Sim, muitas vezes quando eu estava na educação física, eu queria, jogar basquete. E as pessoas falaram que
Diga. A professora pensou que eu não podia jogar basquete, entendeu? Aí eu peguei e falei que eu posso. Aí foi no dia que eu tava, tipo, brincando com a bola lá. Aí foi no dia que eu tentei jogar na cesta e, tipo, eu fiz a cesta. Aí ela falou assim que agora eu faço o basquete, entendeu? Entendi. Aí foi agora, nessa hora que a professora viu que eu posso fazer o basquete, entendeu? E acho que situações assim são comuns no dia a dia, né? Você pode fazer, mas as pessoas, né, tiram... Aliás, a gente vai para um rápido intervalo, o Gabriel volta para contar a história dele, e aí, daqui a pouquinho, né, o intervalo? Tá certo, daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo. Então dá para contar mais um pouco da história, mas antes, Eliane, já vou voltar com o Gabriel para contar toda a história, mas assim, você me falava que a exclusão, ela tem... E o preconceito, ele vai se acentuando se é mulher, se ela é mais pobre, se ela é negra. Então, se ela é analfabeta. Se ela é analfabeta e se ela é uma cadeirante, ela tem alguma... E você trabalhou com esse público, né? Olhando para o Gabriel, você está com quantos anos, Gabriel? 14. 14 anos. Eu estava vendo um livro esses dias que a psicóloga, você também é psicóloga, ela falava como as crianças são excluídas. Porque o pai e os adultos falam assim, vamos passear hoje, vamos. Onde vamos? Vamos na casa da tia fulana. Só que assim, é um encontro de adultos. E chega lá, a criança tem que se virar. Se tem uma criança, vai brincar com ele, né? Então a criança, ela nem queria ir lá, aí ela tem que se socializar. Aí ela começa a socializar, tá tudo legal, começou a brincar com aquele menino que ele nem sabia. Tá na hora de ir embora, a criança não manda nada. Então, e chega num grupo, todo mundo se cumprimenta, mas a criança, mas por que ele não se apresentou todo mundo, não me apresentou? Ela já se sente um pouco excluída, né? Eu acho que esse tipo de trabalho vai envolvendo e vai chamando a nossa atenção, né? Por que você chegou todo mundo, por que não apresenta a criança? Se a criança é cadeirante, tem coisas que ela pode fazer, né? Ou se não, como a gente já fez outros programas, a primeira coisa é perguntar, né? Chega e pergunta, você pode fazer isso, você não pode, né? Como a professora dele nem sabia, talvez já excluiu de cara. Não, você não vai participar do esporte. Ou como aconteceu com o mas Fernando. isso é comum, né? Quando assim, lá em 2000, nós montamos, eu trabalhava numa outra instituição e a gente montou a primeira equipe de basquetebol em cadeira de rodas para as crianças, que foi o Sexta de 13. E foi muito interessante porque num belo dia apareceu um jovem, um adolescente, que devia ter uns 13, 14 anos na época, e ele foi com os pais, ele morava em Camanducaia, eles foram até a associação no sábado à tarde, pediram para eu atender a família, e ele me disse que ele queria jogar futebol. Eu falei, você quer futebol? Ah, legal, acho que futebol até dá, mas você não tem os dois braços, só tem uma perna. Para você jogar o futebol, você vai ter que jogar com muleta, vamos ver como é que a gente faz adaptações do coto para segurar a muleta, enfim, não é inviável. Ele falou, mas é estranho, eu vou ter que tirar uma prótese para poder usar suas muletas. Porque ele conseguia andar com a prótese. Ele tinha uma perna e a outra perna uma prótese. E a outra uma prótese, Aí ele falou assim, mas você tem basquete aqui. Eu falei, tem basquete. Ele falou, então, quer sentar na cadeira? Ele falou, vou. Ele sentou na cadeira, mas ele viu a dificuldade, porque os cotos não chegavam no aro de propulsão, né? Que é esse daqui, para ele poder tocar a cadeira. Eu falei, isso dá para fazer uma adaptação, basta você querer. Ele falou, é muito estranho, porque eu ando e ficar numa cadeira. Aí eu olhei para ele e falei assim, olha, você é magro, você é longilíneo, a sua musculatura, né? Ajuda. O que você acha de entrar na água e aprender a nadar? A mãe, pelo amor de Deus, se eu colocar meu filho na água, ele vai morrer. Vai se afogar. Muito bem. Então, esse jovem, ele começou, aí a gente chamou uma técnica, que é a professora Márcia Greguol, que é uma das melhores em natação, que fazia parte do projeto, que eu tinha também crianças, além do basquete, tinha natação. Aí a Márcia Greguol falou, bom, então vamos ensinar esse jovem a nadar. Em 3 meses, ele aprendeu a nadar os 4 estilos. A primeira competição que esse menino participou fora do Brasil foi, acho que foi o sul-americano, não lembro muito bem. Ele trouxe uma medalha de ouro. Aí depois ele foi para Pequim. Acho que foi Pequim. Aí ele trouxe 9 medalhas. Esse foi Daniel Dias. Então ele brinca, às vezes ele fala assim, então ele brinca, ele fala assim, um dia, quando eu comecei, né, encontrei uma psicóloga completamente maluca que disse que eu não servia para nada. Que eu não dizia, que dizia assim, eu não sirvo para nada, não sei nadar. E deu super certo. Isso, porque se a gente fica olhando a ausência, a gente não propicia. E é isso que a gente tenta levar para os professores de educação física. Olha além da deficiência,
né? Pergunta para o seu aluno o que ele pode fazer. Não, na educação física em todas as áreas, né? Porque na área intelectual, então, meu pai, você pode ser... Tem muitas escolas que dão uma revista para a criança ficar rasgando. Nós encontramos hoje um número de crianças muito alto, que tem 11 anos de idade, ou 11, 12, que ainda são analfabetas. E tem condições de aprender. Isso eu alerta. vou chamar o vídeo para a gente, para dar tempo antes do intervalo, que é o vídeo institucional. A gente está conversando com os colegas aqui do Instituto Entre Rodas. Você vai conhecer mais e a gente volta para comentar. Muitas crianças precisam de apoio. Crianças que são alvos de brincadeiras ofensivas, que são excluídas nos esportes, que são intimidadas pelos colegas, que sofrem agressões verbais. Este é o caso de Giovanni, 7 anos, estudante. Mas existem crianças que precisam da sua ajuda. Esse é o caso de Giovanni, 7 anos, cadeirante. Muitas vezes ele não consegue chegar até a escola. Não deixe a dificuldade de locomoção ser um obstáculo para a vida dessas crianças seguir em frente. O apoio é importante, mas sua ajuda é fundamental. O Instituto Entre Rodas é uma ONG inteiramente dedicada a devolver a mobilidade para pessoas com deficiências. Programa Nossa Entidade está conversando com os colegas do Instituto Entre Rodas. Você acabou de ver aí o vídeo institucional, bem interessante. Eu vou voltar com a Eliane, que vai explicar para a gente, porque vocês têm essa campanha, todo mundo está com a camiseta aqui, né? Até eu estou combinando aqui, sem saber, preto e branco, é o hashtag Não é Mito. O que é essa campanha? Assim, a gente tem alguns projetos no Instituto, e um deles é o Inclusive Você, Construindo um Legado na Educação. Esse projeto ele foi lançado em agosto de 2015, um ano antes das Paralimpíadas, porque o Fernando já havia ganho a sua participação no Rio. Esse projeto é dele. E aí a gente desenhou um projeto que pudesse direcionar ações para a escola, né? Porque é o primeiro espaço social que a criança conhece depois da família. Então, como que a gente pode transformar e tornar esse ambiente inclusivo, né? Tolerante, que respeita essa diversidade? Então, esse projeto, ele traz alguns pilares, super importantes, alguns objetivos. Então, a gente disponibiliza palestras, oficina para os professores, para os pais, para as próprias crianças. Rede pública? Rede pública e particular. Né? E um dos objetivos é justamente a doação de uma cadeira de rodas, porque a gente quer que essa criança participe das aulas regulares, de todas as atividades da escola e fora da escola, é claro, mas a gente quer que essa criança seja incluída na escola. Tem muitos que não têm, ou ela é inadequada? O que é a realidade? Olha, tem de tudo. Você vai encontrar de tudo. Você vai encontrar a criança que tem uma cadeira de rodas extremamente pesada, que os professores reclamam, que falam que não dá para participar das atividades porque a cadeira é pesada. Tem cadeira que está quebrada, tem cadeira que o pessoal fala assim, puxa, é melhor não entrar com essa cadeira na aula de educação física porque pode quebrar, se quebrar não tem outra, enfim. Então, assim, é uma gama de preocupações. É claro que a gente tenta sanar por meio da informação e dando um recurso para a criança. Por isso que essa cadeira ela é feita em alumínio, com melhor resistência, ela é mais leve, ela é sob medida e na cor que a criança escolhe. Sob medida e na cor, que legal. A gente tem um outro vídeo aí que fala sobre a doação dos lacres. Aí você vai entender, a gente já volta para explicar mais. Você sabia que o Brasil possui 45,6 milhões de pessoas com deficiência? 120 mil crianças entre 5 e 14 anos de idade precisam usar cadeira de rodas. E muitas estão na fila há mais de 2 anos por uma cadeira de rodas nova, que seja mais leve e que melhore sua qualidade de vida. Uma cadeira de rodas feita sob medida é o que queremos que essa criança tenha, porque assim ela terá mais mobilidade e liberdade para descobrir o que o seu corpo pode realizar. Essas crianças precisam de ajuda para conseguir ir e vir, brincar e ser criança como toda criança precisa ser. E você pode ajudar. Será mito ou realidade que lacres podem se transformar em cadeiras de rodas?
Não é mito. Entenda como é possível transformar lacres em cadeiras de rodas para crianças com deficiência entre 5 e 14 anos de idade. Quando você abrir uma latinha de bebida, retire o lacre e guarde. Agora é só entrar no site entrerodas.org e procurar o endereço mais próximo para levar o pote com todos os lacres que guardou. Entregue o pote ou despeje o conteúdo num único latão em formato de latinha. Em data certa, os catadores que fazem parte de uma cooperativa passam nos locais de entrega para recolher todos os lacres. A cooperativa recolhe todas as doações e vende para uma empresa que compra esse material, que será reciclado. A empresa pesa os lacres, faz o cálculo e efetua o pagamento direto na conta corrente do Instituto Entre Rodas. E pronto! O Instituto Entre Rodas compra a cadeira de rodas sob medida para as crianças que estão inscritas no projeto. Ah, e quem quiser pode fazer sua doação online, que também estará ajudando. Um rápido cálculo para entender. Uma cadeira de rodas custa pra gente R$ 2.700. Esse é o valor que pagamos ao fabricante. Ele assume os outros 50% porque uma cadeira custa R$ 5.400. 1 quilo de lacres tem 4.000 lacres. 1 quilo vale R$ 3,40. Uma cadeira é igual a 800 quilos. 800 quilos são 3.200.000 lacres ou latinhas. Eu sei, é bastante, né? Por isso, precisamos da sua ajuda. A criança ganha uma cadeira de rodas nova. A família fica feliz por seu filho. A sociedade ajuda a melhorar a qualidade de vida da criança. O meio ambiente possui menor impacto diante da reciclagem. Todos ganham. Que tal convidar sua família, amigos da faculdade e do trabalho para ajudarem e guardarem lacres também? E eu repito, não é mito. Ficou bem explicado agora, Eliane, porque eu juro, eu vi pessoal, tem gente que recolhe os lacres, né? Eu falei, meu Deus do céu, mas por que só o lacre, né? Por que não leva a latinha? Porque o Brasil é um país conhecido por reciclar a latinha, né? Eu falei, será que tem um código de barra, alguém leva, é um símbolo? Porque eu não entendia. Aí me explicaram que é o próprio alumínio que é usado, né? Porque o lacre, ele é de alumínio e a lata não, né? Não, isso é mito. Também não é... Isso isso que é o mito. Isso é mito. Os dois são... Você me Os enganou, dois são. Adelino. Então, Os vamos dois lá, são. vamos explicar. Então, o Tudo lacre é de alumínio. Não, tudo é alumínio. A latinha é alumínio, o lacre é alumínio. Certo. Tanto é que quando reciclam, antes dessas campanhas, que existem várias campanhas pelo Brasil de lacres, o diferencial é o final, é o propósito. Nós temos algo muito claro, que é construir um legado na educação, dar uma cadeira de rodas sob medida, enfim, é um preço completamente diferente. Essas outras campanhas, as pessoas também arrecadam lacres. Ou seja, tanto o lacre quanto a latinha é a mesma coisa. Tanto que eles derretem tudo junto, se você não separa os lacres. Tudo igual. A diferença é que a gente... você já ouviu o ditado que time que está vencendo a gente convida para jogar junto? Sim. Porque já está dando muito certo a reciclagem das latinhas com os catadores e as Sim. cooperativas de catadores. É. Então a gente não quis interferir nesse processo, porque que legal. 92% do alumínio no Brasil ele é reciclado. O Brasil ele é campeão, né? Na reciclagem do alumínio. Então a gente pensou da seguinte maneira, como que nós podemos jogar juntos? Porque eles têm um know-how, que é importante. Então a gente trouxe as cooperativas, né? A gente fala com o pessoal da combosa seletiva, enfim, para a gente entender até como montar a logística para recolher os lacres. E o lacre também tem uma questão prática, porque ele é simplesinho e você tira, ele está limpinho, você pode colocar e vai guardando. Tem pessoas que dizem assim, vocês vão interferir, vocês estão tirando alumínio dos catadores. Não, é assim, olha. A gente precisa de 4.000 lacres para ter 1 quilo. Enquanto eu preciso de 67 latinhas para ter 1 quilo. Você viu a proporção? Então, o que a gente tira dele, que na verdade acaba sendo uma ajuda também, eles estão envolvidos nesse processo, é muito pequeno se nós pegássemos as latinhas. Entendeu? Então, a gente gosta de deixar as coisas bem claras. Tá bem claro. Eu vou para o rápido intervalo, volto para contar a história do Gabriel, porque a cadeira de rodas dele foi feita na medida, na cor, do jeito, tudo que ele queria, por meio desse projeto. Você vai saber depois do intervalo.
Estamos de volta conversando com os representantes do Instituto Entre Rodas e eu vou conversar aqui com o presidente, o Adelino, para explicar quais são os dois projetos principais do Entre Rodas. Um deles é, inclusive, você. Queria que você fizesse um apanhado aí de tudo que a gente falou desse primeiro projeto. Inclusive você nasceu com a história do Fernando Aranha justamente de quando ele não pôde participar das atividades quando era mais criança e só foi poder fazer isso depois, quando já mais adulto. E então, nós pensamos em fazer esse projeto justamente pensando em doar a cadeira para crianças de 5 até 14 anos incompletos, né? Que é justamente nessa faixa etária que a criança está desenvolvendo a parte muscular. Funciona sempre assim com a doação dos lacres? Isso. Já conseguiram doar quantas cadeiras? Olha, nós doamos várias cadeiras já até o momento, com recursos por doação financeira. Com a doação de lacres, nós estamos juntando uma quantidade de lacres agora. Mas precisamos juntar muito, né? 8 milhões de lacres? A gente já tem a quantidade. 800 quilos. 800 quilos. Mas mesmo assim, 800 quilos de lacre... Não faça essa conta, não faça. Não, mas, gente, vamos lá. É por isso que é importante Não você... desista. Mas a gente tem ótimas notícias hoje, inclusive de alguns lugares. Eu recebi um WhatsApp de uma garotinha que fez uma campanha no SESI, na escola que ela estuda, já tem mais de 120 garrafas, a amiga dela tem mais de 100, e assim diversos lugares estão ligando, estão dizendo, olha, eu tenho tantas garrafas, onde eu levo, como eu levo. As garrafas, mas... As garrafas cheias de garrafas PET de 2 litros. E cada garrafa PET de 2 litros cheia de lacre equivale mais ou menos a 1 quilo. Então, tem o povo que bebe bastante cerveja também. Eu conheço uns que num fim de semana é capaz de encher umas 3 garrafas dessas só de lacre. Convida esse pessoal para participar, por favor. Convidar, porque depois eles bebem e eles esquecem que tem que doar os lacres. Então, ó, já pode fazer isso, né? Tem gente que separa a latinha, vou fazer o lembrete. Joga a latinha e os lacres você coloca em outro lugar. E aí, como é que faz para fazer a doação? Eu guardei. Então, você guardou. Nós temos diversos pontos de coleta. Esses lacres são coletados, são levados para uma empresa que vai fazer o derretimento desses lacres, vai transformar em lingotes. E assim que ela faz isso, ela pesa, vê quanto deu depois de transformado, derretido, e transforma isso em recurso. Esse recurso vem para Entre Rodas. E nós aí, à medida do que nós vamos recebendo as inscrições das crianças, que tem toda uma ficha, nós seguimos a ordem que vai chegando essas crianças, e à medida que essas crianças vão indo, quando nós temos uma quantidade de recursos já, que dê para comprar 5 cadeiras, 6 cadeiras, depende de quanto, nós fazemos tiramos as medidas da criança, mandamos para o fabricante, ele faz a cadeira e traz. Entendi. E a gente entrega essa cadeira imediatamente para a criança, ela escolhe a cor, quando está tirando a medida, ela escolhe a cor, um catálogo, na última tinha amarela, dourada, preta, rosa. Vou até pedir para a gente colocar então o site, porque no site tem todas as informações para você que quer fazer a sua doação. Você pode juntar os lacres, aí você coloca aí nessas garrafas PET, por exemplo, enche de lacre, depois você entra no site, lá tem as informações de como você pode doar, né? Tem os pontos de coleta, tem tudo, né? Você pode fazer a sua doação em espécie também, em dinheiro, né? Também. Pode fazer... Através de conta bancária. Conta bancária. Lá no site tem tudo. Tem tudo. Aí a pessoa entra e a gente entrevistou instituições que tinham um mínimo, acho que era de R$40 para emitir o boleto no de vocês. Você sabe que então, essa campanha dos lacres, ela é nacional. Ela é nacional. Então, às vezes, você tem alguém lá do Amapá que entra em contato comigo, eu acabo fazendo muito essa ponte, né? Eliane, eu tenho uma garrafa, vou mandar pelo correio. Eu falo, pelo amor de Deus, não faça isso, vai ser muito caro. Mais caro. Eu deposito o dinheiro do correio também pra gente, eu brinco, né? Então, eu falei assim, procure uma metalúrgica ou um sucateiro aí na sua região e vende. Aí eles vão até lá e deposita o dinheiro na nossa conta. Entendi. Mas se a pessoa quiser falar, puxa, até eu juntar os lacres, não, eu tô lá no Amapá e vou lá, então falando, pode doar o dinheiro. Pode doar. A gente ganhou uma cadeira de rodas de um empresário semana passada,
porque ele falou, eu não vou consumir esses 3.200.000 de latinhas. refrigerante, cerveja, que eu vou virar Então uma... a secretária me ligou e falou assim, ele está doando uma cadeira, ele pediu anonimato. Mas isso pra gente E a demanda é muito grande? Você sabe quantas pessoas você tem na fila, assim? Olha, nós temos, desde que a gente reeditou, né? A gente acabou anunciando novamente no começo de agosto que nós estávamos recebendo inscrições. Eu já mandei de ficha de inscrição, porque tem todo um protocolo. As mães entram em contato comigo, falam, é somente por e-mail, para eu poder dar as orientações passo a passo, porque tem um perfil, essa cadeira de rodas não é para uma criança que não tenha controle de tronco, porque é uma cadeira mais leve. Essa cadeira é para quem já tem autonomia e consegue tocar, né, conduzir a cadeira sozinho, não é para ninguém ficar empurrando, enfim. Então a gente tem um protocolo que precisa ser seguido. Essa criança precisa estar na escola regular, matriculada e frequentando. A gente não pede comprovante de renda, mas eu peço o comprovante da declaração da escola, ela precisa mandar, porque isso é a maneira de fazer com que a criança esteja na escola regular. Então a gente vai dando orientações, porque tem mãe que diz assim, olha, a minha filha não vai para a escola, por que não vai? Porque a diretora não quis. Então eu vou dando as orientações, eu vou empoderando a família. Essa é a lei, esse é o artigo, vai até lá, volta, aciona o Ministério Público. Então a gente vai construindo, por isso que por trás de um lacre tem ações incríveis. Tem muitas ações. E é importante, como a gente já falou aqui no começo do programa, que não é só a legislação. Existe o Estatuto do... A Lei Brasileira de Inclusão. Então, agora, antes da Lei Brasileira de Inclusão, veio o Estatuto para empoderar, tem tudo. Mas não é só a legislação, não é só quando... como a gente já conversava aqui, o fiscal está vindo aqui, né? Vamos colocar tudo em ordem. Não é isso, é você ter mais educação e saber que existe sempre uma riqueza naquele que tem uma deficiência para você poder conviver e aprender com essa diversidade, o que ele tem para te ensinar também. Bom, Gabriel, vamos terminar a sua história, porque você conheceu o Instituto, essa cadeira é desse projeto, né? E como é que foi, assim, sua mãe que conheceu? Foi assim, a minha outra cadeira estava muito pequena e era muito pesada. E aí eu estava na capoeira e a tia, a dona da capoeira, falou para minha mãe que tinha um projeto que iria doar a cadeira para nós. A sua estava apertada? Tava muito pequena. E era de ferro, né? E aí te limitava, como é que era? Não Já é tava, complicado, né? Porque você, aí uma cadeira pesada, aí você gosta de jogar basquete, fazer as coisas. Começou a ficar... Não, imagina apertado, né? Você sentar todo dia, que é um lugar que não é uma questão de, vou dormir, né? Você tá o tempo todo numa cadeira apertada, é uma coisa... É muito ruim, entendeu? Aí a tia falou pra minha mãe, aí a gente foi lá ali no Ibirapuera e foi na hora que eu conheci a Eliane. E a Eliane chamou nós pra fazer parte do projeto. Trazer os lacres, fazer a parte do projeto. Você achou que você ia ganhar e ela falou, não, primeiro você tem que... Vamos trabalhar. Ele ganha a cadeira primeiro, antes de... Corrige aí, menina. Mas e aí você... Corrige aí. Você primeiro ganhou a cadeira. Aí depois, que a gente não tinha lançado. Mas você foi por vontade própria. Você hoje é voluntário, mas é de vontade própria, né? O que você faz? Você ajuda... Eu ajudo com os lacres, às vezes tem eventos para nós ir, entendeu? Aí ela chama a minha mãe e eu para ir e a gente tá sempre ajudando a Eliane. E o que mudou com essa cadeira nova? Mudou tudo. Ela é mais leve, mudou eu descer, subir escada rolante, com a outra eu não conseguia porque era bem pesada. Eita. Eu consigo subir e descer a escada rolante, eu consigo subir a guia da calçada. Facilitou em muitas coisas. Por isso que você que está nos acompanha, a gente pede para você compartilhar esse vídeo na internet, falar da instituição, porque assim, você vê que eles são organizados, você entra lá no site, tem tudo organizadinho, eles recebem as inscrições, tem todo um critério que já foi passado, e eles vão direcionar cadeiras para as crianças que precisam ter a faixa etária direitinho até 14 anos, e olha que legal, na cor certa, na cor que a criança até, porque assim, adolescente, né... Todo mundo aqui já foi adolescente. Parece que não faz diferença, mas a cor, tudo, né? É um equipamento, Fernando. E a altura, porque ele estava numa cadeira que estava muito mais baixa, era pequena. Claro, além dessa parte toda de ergonomia, de agilidade que ele ganhou, que ele precisava desenvolver no dia a dia dele, tem realmente a questão da autoestima da criança, né? A coisa da cor, a coisa do se empoderar, de poder escolher algo na qual ele realmente
queira fazer, ele não precisa ser talvez o atleta que provavelmente ele vai ser. Ele vai ser o melhor atleta do mundo no basquete, se ele quiser. Mas ele tem a possibilidade também de escolher uma outra profissão cívica, vai ser advogado, vai ser um jornalista, que também dá essa possibilidade para ele. Mas inicialmente ele precisa ter... nós estamos tentando aliviar algumas limitações. Entendi. Que foi o caso da cadeira nesse instante e ajudando na autoestima. Pois não, Até Adelino. porque a cadeira é uma extensão do corpo. Né? Ela é uma continuidade da pessoa. Então ela é como se você fosse vestir uma calça tamanho maior ou tamanho pequeno e você não vai se sentir bem nela. Você tem que se sentir bem na cadeira e essa cadeira é a extensão do seu corpo. Porque a então cadeira ela também, tem que eu acredito te que dar essa também liberdade. você tem algum problema. Geralmente eu vejo ali o Fernando, ele está sempre, até porque ele é esportista, né? Mas ele está sempre se colocando. Não, tem que se colocar tem que procurar a melhor posição. Ó, e também dá um problema, pode ter um problema na coluna, de ficar muito tempo sentado, você pode tem ter que estar problema, sempre... principalmente se você estiver sentado na maneira inadequada. Qual Numa que é a cadeira certa? errada, né? A certa é a que te traz conforto e agilidade. Aí ele vai tomando o reposicionamento na cadeira de acordo com o que ele precisa naquele momento. Às vezes ele precisa fazer um deslocamento frontal e ele precisa que o corpo esteja realmente encostado na parte das costas. Até eu fiquei mais reto aqui, porque Não, eu a gente não, corrige, assim, né? a gente vai corrigindo, tem que ficar certinho, né? Você vai se largando. Naturalmente a gente vai se largando, isso é normal. Mas com relação à cadeira de rodas e as especificações técnicas mesmo, tem uma coisa que eu costumo trazer do esporte competitivo, que é o seguinte: aquilo que menos te limita, porque você vai fazer o melhor que você pode a todo momento. Então, se você tiver uma cadeira que esteja com um rolamento, com uma bicicleta com um rolamento travando, não tem sentido você usar ela numa competição. Se você tiver com uma cadeira de rodas que esteja com pneu murcho, não tem sentido você utilizar ela no seu dia a dia para dar o seu melhor. Então, assim, ela também vai te colocar em condições de não te atrapalhar para que você possa fazer aquilo que todo ser humano faz naturalmente, que é se autodesenvolver. Entendi. Nós temos aí alguns minutos para terminar o programa, mas eu não posso deixar de falar de mais um projeto do Instituto Entre Rodas, que é o Mulheres que Tecem. É isso. Quem é que pode falar? Quem é que está bem... Eu acho que a Eliane pode falar bem, Mulheres porque que tecem. essa é uma parte da Mulher que Tece. Vamos passar para as mulheres. É um projeto... Ladies first. É um projeto que faz parte também da história da Eliane, que quando ela lidava com as crianças, ela lidava com as mães também. Né? Entendi. Então essa é uma grande você bagagem. começa a trabalhar com uma criança, você envolve a família. Porque é assim que precisa ser. Você envolve a família porque você precisa transformar e empoderar aquela família. Né? E aí, assim, qual é hoje uma das grandes dificuldades de muitas mães? Que elas não podem sair de casa para trabalhar porque elas ficam em tempo integral cuidando dos seus filhos. Quem cuida dessas mães? Quem cuida da cuidadora? Então, às vezes, ela precisa ir ao médico, ela não tem com quem fique, seu filho, né? Porque tem crianças que não saem de casa. Porque é a criança que muitas vezes não sai na revista, que não vai para as entrevistas, que não vai para a escola, tem uma realidade aí. E a mãe também está ali o dia todo. O dia todo. Então ligada ela não tem dinheiro, né, às vezes, para comprar um sabonete para ela. Então, o Mulheres que Tecem, ele tem essa preocupação, ele é direcionado para as mulheres que são mães e têm filhos com deficiência e que precisam se dedicar integralmente a eles, as mulheres que têm deficiência, as mulheres que são vítimas da violência, as mulheres que são egressas do sistema prisional. A gente tem um propósito que é justamente criar um programa de geração de rendas para que esse dinheiro seja da mulher, daquela mulher, para ela. Né? A gente quer realmente crescer cada vez mais, então a gente desenvolve oficinas de bordado, porque ela vai aprender a fazer um trabalho manual que não precise, por exemplo, de uma máquina de costura, ela faz à mão. Então ela pode fazer isso enquanto seus filhos estão na terapia, por exemplo, levou para uma associação que vai fazer a reabilitação, enfiou numa consulta, ela consegue fazer em casa, nas horas vagas, que ela conseguiu uma brecha. E a partir da comercialização desse produto, e a gente está falando de uma economia criativa, que esse rendimento seja dividido em partes iguais para essas mulheres. Esse dinheiro é dela, é para ela, para comprar as coisas dela. Você falou em economia criativa, é interessante porque assim, as redes, a internet, alguns livros de empreendedores, é como se a gente retornasse
por exemplo, quando você fala em artesanato, você fala, poxa, mas você vai empoderar uma família que ela só faz um artesanato sim, né? E as redes, grandes empreendedores têm dito que, olha, quando você tem a internet, você pode trabalhar em pequenos nichos, né? E às vezes você usar, mas eu só sei pintar um tênis não é estilizar que fala, Customizar. Customizar. Você pela internet, você pode vender isso para o mundo inteiro, se você quiser. Uma mulher que de repente faz, no caso, o tecer é bordado, não? É bordar. Ela bordar, costurar, enfim. Ela pode vender no bairro, ela pode fazer uma microempresa, ela pode se empoderar muito. Uma mulher que está com um filho em casa, é cadeirante, ela também fica limitada, né? Como você disse. E você é interessante porque você vive essas histórias. Apesar do Instituto ter campanhas grandiosíssimas no Brasil todo, quem recebeu o Gabriel quando foi lá foi você, né? Que ele falou, a Eliane me falou, me explicou. A Eliane é administradora, ela recebe as pessoas, ela vai na escola. Eu lavo passo cozinha, entendeu? Meu ministro palestra. Mas você vai entrar no site lá e vai entender que toda esta organização, ela é bem organizada, olha só, um trocadilho, porque eles têm tudo... As pessoas que precisam são cadastradas, têm critérios, vão nas escolas, fazem as palestras, tem o primeiro projeto que a gente falou, que é dos lacrezinhos, e o segundo, que é Mulheres que Tecem. Os Mulheres que Tecem. Bom, a gente está chegando ao fim, eu quero que vocês me ajudem aqui para falar... eu lembrei de uma outra história que eu não podia deixar de faltar. Você falou que todo o Instituto ele começou baseado também numa convenção. Até salvei ali, porque é uma convenção que fala da exclusão das mulheres. Então, pelo que eu estou entendendo, o Instituto ele tem essa frente muito forte dos cadeirantes, mas muito voltado para a mulher também, o empoderamento da mulher. Porque a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ela traz lá no artigo 6º que os Estados partes reconhecem que meninas e mulheres que têm uma deficiência, elas se tornam alvo duplamente vulnerável, né? Por serem mulheres, e é aquilo que você falou no começo do programa mesmo. E a gente trouxe isso para o nosso DNA. O Entre Rodas ele tem uma missão muito clara, que é formar uma liderança humanitária para a igualdade de gênero, né? Então a gente levanta uma bandeira do empoderamento feminino. Quando a gente doa a cadeira de rodas para uma criança, eu observo a mãe. Porque na hora que uma mãe sabe que o filho está bem sentado, é como se ela respirasse aliviada. Ela falava assim, puxa, é uma preocupação a menos. Porque eu me sinto falhando. Não a mãe dele que eu conheci, ela está aqui no estúdio. A Esther é ótima. A Esther, ela está aqui atrás. Ela veio com a mochila enorme. Eu falei, Esther, mas o que você está carregando? Ela falou, de tudo. O que sua mãe carrega naquela mochila? Ela falou, não pode contar? Só as coisas, eu acho. Aí que você carrega lanche, lancheira. Não. Ela é tão boazinha que ela traz o lanche para nós. Então, então é para equipe. As mães se sentem, porque aí ela fica, puxa, que bom. Durante 2, 3 anos o meu filho estará bem sentado. E eu consigo respirar e me organizar financeiramente, que daqui a 3 anos eu vou substituir essa cadeira por uma igual ou melhor. Então isso é uma maneira de empoderar essa mãe, né? Por isso que às vezes as pessoas falam, só não faz sentido vocês doarem cadeira e empoderar, faz muito sentido. É só quem trabalha com a família e vê a necessidade dessa mãe que sabe o quanto é importante a gente cuidar dos filhos. É um ciclo, né? E a gente tem um mantra, né? A gente brinca que fala que é um mantra dentro do projeto Mulheres que Tecem, que é assim, uma mulher cuida da outra. Juntas nós cuidamos de todos os filhos e de todas as filhas. Isso é uma forma de tornar a sororidade algo extremamente real e verdadeiro. É jamais diminuir outra, mas sim como eu posso ajudar a minha comadre, né? Sabe? Aquilo existia, lá atrás existia o chá de comadre. A gente está voltando, né? Precisa resgatar. Hoje o pessoal está criando os grupos aí das redes sociais, aquele vizinho que você nem cumprimentava, você fala, opa, peraí, mas ele está no meu grupo, né? E você fala, boa tarde, tudo boa bem? tarde, começa, reconhece a tecnologia, o outro. De certa forma, está nos unindo. Ô, Gabriel, você acha que todo esse processo, você ganhou uma cadeira da cor que você queria, do tamanho, para você não ficar mais apertado, acabou ajudando sua mãe também, sua família? Em que? Ajudou sim. Ajudou mais eu, porque aqui atrás, a cadeira é feita para eu me empurrar sozinho, entendeu? Não as pessoas me empurrarem. Então, é toda a autonomia, né? Ajudou mais eu do que a minha família, entendeu? Entendi. Mas a sua mãe, só de você estar bem para ela, ela fica bem, acho que 200%.
300%. É. Se o filho está bem, aí a mãe fala, que beleza. Bom, a gente chegou ao fim e quando eu comecei esse programa aqui, eu perguntei para a Eliane, você está nesse trabalho há tanto tempo, o que não pode deixar de falar no programa? E ela falou, olha, atacar todas as frentes. Ela até brincou, falou, é um combo, né? A questão da exclusão e da pessoa com deficiência tem que ser na escola, tem que ser em casa com a família, tem que ser no trabalho, não só quando passa o fiscal, mas quando você entender que aquela pessoa pode trabalhar e levar a sua riqueza, a sua diversidade até você. Então, se você gostou, entra no site deles, colabora com as campanhas, faz a sua doação, vai lá visitar, enfim. Se você tem entidades para nos indicar, é só também postar aí nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua participação, pela participação de todos vocês e pela sua audiência. Até o próximo programa.